Vocês estão bem? Estão bem? É com uma alegria poder estar aqui. Faz, eu acho que uns mais de 15 anos que eu não vim aqui para essa região. Vou me apresentar brevemente, por questão do tempo. Mas me chamo Cláudio, eu sou pastor da Igreja Convergência na cidade de Piracicaba. Sou casado com a Júlia, nós temos 2 filhos, a Maria e o João. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu brinco que quando eu estou com o povo gaúcho de novo, tipo memória afetiva, né? Eu saí do Rio Grande do Sul tem muito tempo. Aí às vezes eu fico ouvindo as músicas, né, baitaca, para ver se reacende a chama, né, tradicional. Ela puxa tchê, né, não se assustemos. Mas tem mais de 13 anos já que eu estou em São Paulo, servindo lá. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero cooperar com aquilo que o Espírito já tem feito aqui. É uma alegria poder estar aqui na Assembleia de Deus. E muito lindo ver o que o Senhor tem feito através do ministério de vocês, né, o ministério dos irmãos. E hoje, se você trouxe uma Bíblia, abre aí comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Deixa aberto aí. Versículo 19. Quero falar um pouquinho com vocês sobre não apagar o espírito. E nós vivemos dias muito... O culto ao Senhor, uma coisa que você precisa entender é que o culto, ele acontece em 3 aspectos. O culto, ele é teocêntrico, no sentido de que Deus é o centro do culto. Ele acontece em Cristo, porque Cristo é o caminho, né, a porta para nós nos achegarmos a Deus. Mas o culto, ele acontece pelo Espírito. Então, a forma correta de cultuar, nós precisamos ter em mente esses 3 princípios ou 3 pilares. O alvo é Deus. O caminho é em Cristo. Nós estamos em Cristo. Mas como prestar um culto é pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus. E eu tenho viajado em alguns lugares, ministrar, e eu percebo o quanto que a igreja, ela perdeu esse terceiro aspecto de cultuar a Deus pelo Espírito. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. Porque o culto, em alguns lugares, ele ficou muito centrado na pregação e no ministério da palavra. E aí é muito comum você ouvir, principalmente de alguns ministérios, né, que o momento da palavra é o momento mais importante. Em algumas igrejas, principalmente igrejas reformadas, né, elas colocaram o culto, o púlpito no centro do culto. Então o culto, ele tem um centro e é o ministério da palavra. Em algumas igrejas mais carismáticas, o culto, ele ficou centrado apenas no mover do Espírito Santo. E nós precisamos entender que o culto, ele acontece em uma dinâmica que precisa ter uma sensibilidade, porque a palavra precisa ser exposta, a pregação precisa ter pregação, mas às vezes, não sei se você tem esse sentimento, mas parece que se tornou muito previsível. E a gente tem um cronograma em que a gente sabe tudo o que vai acontecer e bateu o cartãozinho da religiosidade, mas não experimentou Jesus, não contemplou, não provou. E
é possível, aí eu não sei se é possível, mas ligar a luz só para mim ver os rostinhos de vocês, é possível ou não? Não pode? Aí. Essa luz aqui eu não consigo enxergar ninguém. Então, o culto, ele precisa acontecer pelo Espírito, amém? E nós precisamos estar atentos ao movimento do Espírito. Amém? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses, eu quero abordar um pouquinho com vocês sobre esse texto aqui. Versículo 19, Paulo vai dizer o seguinte: não apagueis o Espírito. Versículo 20, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retei o que é bom e abstei-vos de toda forma de mal. Quero que eu vou ler aqui um escrito de um teólogo que já faleceu, mas eu quero que você medite comigo sobre as verdades que ele escreve aqui. E ele fala o seguinte: tudo o que sabemos espiritualmente sobre nós mesmos, tudo o que sabemos sobre Deus, tudo o que sabemos sobre Jesus, tudo o que nós sabemos sobre a palavra, nós devemos aos ensinos do Espírito Santo. Toda a verdadeira iluminação, toda a santificação, toda a força, todo o consolo, tudo que nós possuímos no caminho, na jornada cristã, nós devemos ao Espírito de Deus. E onde ele é honrado, preste atenção aqui, onde o Espírito Santo é honrado, nós experimentamos de uma forma ampliada a obra dele. Onde o Espírito Santo ele é honrado, você vai experimentar da obra dele. E o que eu quero dizer com isso? Primeira coisa que você precisa entender, quando você pensa sobre a pessoa do Espírito Santo, é que Paulo está falando que o Espírito de Deus pode ser apagado. Não sei se você já parou para refletir sobre essa verdade. O Espírito Santo pode ser apagado, porque Paulo está falando para a igreja: não apague o Espírito. Mas como assim? Como é possível apagar o Espírito de Deus? Como é possível apagar Deus? O Espírito não é a terceira pessoa da Trindade? Sim ou não? Como é possível apagar o Espírito de alguém que é soberano? Como é possível você não honrar a pessoa do Espírito Santo? E isso é um grande alerta para nós. A Bíblia ela vai falar no Novo Testamento. Pausa. Eu tenho até que hora? Meia-noite? Tá. A Bíblia ela vai falar no Novo Testamento que existem vários pecados contra o Espírito Santo. Eu vou ler apenas 6 pecados contra o Espírito Santo, mas desses 6, 3 nós cometemos. 3 é possível um cristão cometer. O primeiro pecado que é possível cometer contra o Espírito Santo é insultar o Espírito. Isso está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 29. O segundo pecado é blasfemar contra o Espírito. Aqui alguém já teve medo de blasfemar contra o Espírito? Alguém já ficou, nossa, blasfemei contra o Espírito. Só o fato de você pensar que blasfemou, você já não blasfemou, está tranquilo, você não, tá? Não tenha medo. O fato de você temer ter blasfemado significa que você nunca iria blasfemar. Amém? O segundo pecado contra o Espírito é resistir. Então, esses 3 pecados, insultar, blasfemar e resistir, são pecados que não cristãos cometem, ok? Pecados que pessoas descrentes cometem. Ah, tem água aqui, boca seca. Agora, desses 6 pecados, tem 3 que nós podemos cometer. Quais são? Está lá em Efésios 4, 29, não precisa abrir. Mas o primeiro é entristecer o Espírito.
O segundo, está lá em Atos 5, versículo 3, mentir ao Espírito. Ananias mentiu ao Espírito. E o terceiro pecado que é possível cometer contra o Espírito de Deus está em o texto que a gente acabou de ler, que é apagar o Espírito. 3 pecados nós podemos pecar contra o Espírito. Quais são eles? Entristecer. Como que eu entristeço o Espírito? Quando você tem problema relacional, problema com pessoas, falar mal do irmão, maledicência, amargura, problemas relacionais não resolvidos. Tudo isso são formas de entristecer o Espírito Santo. Falta de perdão. Mas isso vocês não têm aqui, né? Eu imagino que não. Vocês são todos coração quebrantado. Eu só percebi que o gaúcho é sem educação quando eu mudei para outro estado, gente. Todo mundo falava, nossa, esse menino é sem educação. Sem educação? Como assim? Eu sou gaúcho de verdade, mas eu percebi isso. Nossa, é verdade, a gente é arrogante. A gente é alemão, né? Coração duro. Mas aqui todo mundo está santificado, né? Mas entristecer o Espírito, mentir ao Espírito e apagar o Espírito são coisas que constantemente nós fazemos. E apagar o Espírito Santo. E por que eu estou falando tudo isso? A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus vai visitar um lugar onde Ele é aceito. A igreja vai experimentar da obra do Espírito na sua totalidade quando nós entendermos e nos rendermos a Ele, como Ele é. Deus vai visitar a igreja, amém? Mas se nós queremos parte, eu quero só os pés do Espírito, eu não quero as mãos. Eu quero só a mente do Espírito. Não, eu quero a totalidade de quem Deus é. Existem várias formas de apagar o Espírito. E eu quero falar aqui de forma breve com vocês, e depois eu quero ter mais um tempo de ministrar a presença, para a gente experimentar dessa liderança do Espírito de forma coletiva. Mas uma maneira de você apagar o Espírito é quando você diminui a pessoalidade do Espírito Santo. Quando você trata o Espírito Santo apenas como uma energia, como algo que é impessoal. Toda vez que você lida com a pessoa do Espírito Santo como se ele fosse aquele que te ajuda a achar o que você perdeu, né, a carteira, né? Nossa, onde está minha carteira? Espírito Santo, onde eu coloquei, né? Quando você consulta ele para coisas banais, ou quando você precisa de uma força e você pensa que ele é uma energia apenas, que vai te dar uma eletricidade, você está apagando ele porque você não lida como uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem uma mente, ele tem sentimentos, ele tem afetos, ele tem emoções, ele tem vontade. Ele tem funções específicas, pois ele fala, ele testifica o nosso espírito, ele nos convence diariamente dos nossos pecados, ele percebe ali o engano no nosso coração e as mentiras, ele está diretamente envolvido no relacionamento da igreja, ele está encorajando a igreja, ele está ensinando a igreja.
O Espírito Santo, ele está envolvido em tudo. Em tudo. Ele é o agente da criação, ele é o agente da recriação, ele está envolvido em toda a eclesiologia, ele está envolvido em toda a disciplina, em tudo. Mas, se você não entender que ele é uma pessoa, e você tratar ele como uma força, é uma maneira de você apagar o Espírito. E apagar o Espírito, e isso aqui mexe muito comigo, porque Deus é soberano. Ele decidiu, de forma soberana, se autolimitar a nossa correspondência, quando se trata do mover do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Que a salvação, ela é um ato de Deus, por exemplo. A salvação é um ato que Cristo fez. Nós não fizemos nada para sermos salvos, amém? Você não fez, nós não temos mérito nenhum na salvação. Mas a santificação acontece por meio de sinergismo. Nós somos responsáveis. Você é responsável pela sua santificação. Amém? Da mesma forma, quando se fala das manifestações do Espírito de Deus, o Deus Espírito Santo se autolimita a nós, pequenos seres humanos, se nós vamos corresponder a Ele ou não. O mover do Espírito e a manifestação do Espírito depende da nossa correspondência. Não que Deus não tenha poder para fazer, mas Ele faz da mesma forma como Jesus fez, Ele se autolimitou, não usando os poderes divinos. O Espírito, Ele se autolimita à sua correspondência. A sua correspondência no sentido de manifestar quem Ele é. 1 Coríntios capítulo 12, vai falar no versículo 7, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um. O que é uma manifestação, gente? É uma aparição. Uma manifestação, o que vem na sua cabeça quando você pensa em manifestação? É aquilo que é invisível se torna visível, aquilo que não está sendo perceptível se tornar perceptível. Então, quando o Espírito se manifesta através da igreja, Deus está se manifestando. Quando você ora, eu quero a presença de Deus, eu quero provar de Jesus. Então, se você tem uma cultura que apaga o Espírito, você priva o Espírito de operar. Você limita o Espírito Santo a uma obra específica. E por isso que eu comecei falando que o culto acontece, é teocêntrico, é em Cristo, mas ele é pelo Espírito. Porque quem deve liderar o culto não somos nós. É o Espírito. Pareceu bem a nós e ao Espírito. Existe essa correspondência. Nós precisamos corresponder àquilo que o Espírito está falando. E aí, quando você pensa na igreja, principalmente a igreja reformada, eles limitaram o mover do Espírito à exposição bíblica, que foi o Espírito inspirou a Escritura. É a palavra de Deus. Foi o Espírito que inspirou a Torá e todo o Novo Testamento. É o Espírito falando, mas não apenas isso. E aí isso pode te ofender. Então, a primeira forma de apagar o Espírito é não tratando ele como uma pessoa. Amém? Grava isso. E isso envolve a vida ordinária, nos mínimos detalhes. Não apenas o culto aqui, a reunião da igreja, mas desde o momento que você acorda até o momento que você dorme. Quando você vive a vida como se não existisse Deus em você. Deus habita em você. Sabia? Deus mora em você. Deus mora em você. E quando você vive como se Ele não existisse, você está apagando Ele.
A segunda forma como você apaga o Espírito é quando você limita o ministério dele a algo, apenas a um aspecto da obra dele. Isso acontece muito, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 16, Jesus disse que o Espírito não falaria por si mesmo, mas ele iria guiar a toda a verdade e iria glorificar a Cristo. Isso é uma verdade. Mas quando você pega esse versículo e você reduz toda a obra do Espírito apenas a isso, você também está criando uma estrutura limitada da ação do Espírito de Deus. Você reduz o ministério dele. Você reduz o ministério dele a um aspecto, que é glorificar a Jesus. E isso é uma verdade, o Espírito glorifica a Jesus. Mas não só isso. O Espírito ele está atuando na igreja. Atos capítulo 13, ele dirige a igreja para uma missão. Havia profetas e mestres ministrando na presença de Deus e fala o texto que o Espírito falou: separa para mim Paulo e Barnabé. Separa eles para a obra que eu tenho. Então o Espírito vai direcionar a igreja. Atos capítulo 15 fala que o Espírito participa das decisões da igreja, pareceu bem a nós e ao Espírito. Romanos capítulo 8 fala que o Espírito ele testifica a nossa filiação, o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos. O Espírito ele dá vida, ele concede dons, ele dá poder. Sabia que poder não é uma teoria? Tipo, nossa, Efésios, Paulo orando, e aí Paulo fala: eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder no interior de vocês. Não é uma doutrina do poder de forma teórica. Poder é literalmente energia. O Espírito dá força, e força não é doutrina, força é força, literalmente. Ele fortalece o interior, de verdade. É possível apagar o Espírito também quando você tem uma teologia cessacionista, né? Uma teologia que diz que os dons do Espírito cessaram. E aqui vocês estão numa Assembleia de Deus, né? Aqui vocês conhecem a história, por exemplo, do avivamento que teve em Brownsville, em Pensacola, né? Numa Assembleia de Deus. Quem conhece? Cadê os assembleanos? Vocês nunca ouviram falar essa história? Sério? Provavelmente Pensacola, 1995, dia 18 de junho, dia dos pais. Não? Levanta a mão, gente, vamos lá. Brincadeiras à parte, mas você precisa conhecer essa sua igreja. Mas o Espírito ele é apagado quando você cria uma teologia que diz que ele não fala mais. Deus não fala mais. Os dons não são para hoje. Não existe mais milagre, não existe mais profecia, não existe mais cura. Essas coisas acabaram quando o último apóstolo morreu. Então perceba comigo assim. Uma cultura que apaga o Espírito, ela limita de você experimentar a obra completa do Espírito. Se você tem uma teologia falha, você limita a ação dele e você apaga. Se você tem uma visão limitada da pessoa dele, você vai apagá-lo. Se você limita ele a uma doutrina específica, você apaga. E você não experimenta da totalidade dele. E Deus, ele vai visitar a igreja de novo. Deus vai visitar a igreja de novo. Mas a gente precisa preparar o odre.
Porque quando ele começar a se mover, a gente precisa estar preparado. Deus vai visitar a igreja com uma nova onda do Espírito. Faz mais ou menos mais de 25 anos que o Brasil recebeu um mover de Deus, uma visitação de Deus. Então, eu creio que está chegando mais perto de nós experimentarmos uma nova onda. Nós não temos o controle do vento, mas a gente pode se posicionar com a prancha, entendeu? Para surfar. Então, Deus ele controla o mar e o vento, mas eu vou estar ali posicionado, esperando, porque eu quero surfar. Por isso, nós precisamos entender a obra do Espírito, a pessoalidade do Espírito, a manifestação do Espírito, porque a igreja, ela é edificada quando todos os santos entenderem que foram chamados para servir. O maior problema de uma igreja é um líder centralizador. Que ele cruza e dá cabeçada, já viu? Aí ele corre lá e dá cabeçada. Ele priva, ele infantiliza, ele não identifica os dons. E aí você vem assistir um culto, quando na verdade você é um sacerdote. Quando na verdade Deus te deu dons para você servir o corpo. Então nós precisamos dessa estrutura. E é nisso que eu tenho trabalhado nesses anos. Em preparar, em capacitar a igreja para corresponder ao Espírito. Perceber o que o Espírito está fazendo. E eu falo isso em amor, né? Então, por exemplo, você pode apagar o Espírito criando uma estrutura rígida e uma estrutura de liturgia que priva a espontaneidade do Espírito. E eu não estou dando indireto para vocês não, tá? Eu sei que aqui vocês são muito organizados, eu acho maravilhoso. Mas se nós não tivermos uma cultura e uma abertura para Deus mudar tudo, a gente apaga o Espírito. Porque aí o culto se torna previsível. E Deus não é domesticado. O Espírito de Deus não se submete a nós submetemos a Ele. Amém? Por que tem pouca presença de Deus nos cultos? E quando eu falo presença de Deus é real, presença de Deus que transforma as pessoas. Porque a pregação, você pode sair daqui, nossa, uau, nunca tinha pensado nessas coisas. Mas se você não for transformado, se você não for edificado, são palavras. A igreja é o lugar da presença. Aqui é para a gente provar de Jesus, para experimentar da presença de Deus. Então, se eu tenho uma estrutura rígida, eu posso orar, vem Espírito Santo, mas faz do meu jeitinho. Vem Espírito Santo, mas não me constranja, porque se eu começar a tremer e meu corpo começar a pegar fogo e dar uns glória a Deus, eu vou passar vergonha, aí eu não quero. Vem Espírito Santo, mas se tiver uma visão e Deus mandar eu falar essa visão para alguém, não quero não, porque o culto é racional, né? O culto precisa ser razão. Deus nos criou só com a razão, a emoção joga fora. A emoção não é de Deus, né? Vem Espírito Santo, mas toca no outro, mas não em mim. Entende? A gente limita a ação dele. E Deus ele não quer isso. Deus ele quer que a gente
esteja aberto. O que você quer fazer, Deus? Nós queremos. Nós não estamos... Deus não está do nosso lado. A gente precisa estar do lado dele. Entende? Então, a oração vem Espírito Santo implica em um preço. Você está disposto a seguir o Espírito de verdade? Você está disposto a se render totalmente? O louvor. Colossenses capítulo 3, versículo 16, fala sobre salmos, hinos e cânticos espirituais. O que é cântico espiritual, irmão? É um cântico que vem do Espírito, em que o Espírito fala palavras boas a Deus de forma espontânea. É só para o ministério de louvor fazer isso, né? Sim? Sim ou não? O ministério de louvor, ele está servindo. Ele está como facilitador. O culto é feito por todos. Então, isso eu tenho aprendido muitos anos já. Os músicos precisam estar atentos à congregação, porque no meio da congregação pode surgir um cântico. E aquele cântico revelar a beleza de Jesus no meio da congregação. E aí todo mundo segue aquela direção do Espírito. Entende? O culto, ele acontece pelo Espírito. E normalmente quem é muito racional, ele tem muita dificuldade disso. Porque não quer perder o controle. Ficou muito tempo em silêncio, e agora? Outra forma de apagar o Espírito, eu sei que vocês estão me amando, né? Eu não sou um cara legal. É mentira, eu sou legal sim. Eu amo a igreja. Mas eu sonho com um dia em que a gente vai hospedar a presença de Deus. Eu sonho com esse dia em que Deus vai vir e vai permanecer no nosso meio. Ah, mas esse negócio de permanecer no nosso meio, isso aí não tem base bíblica e tal. A Bíblia fala que são tempos de refrigério. A Bíblia fala que Jesus ainda gosta de visitar uns lugares, sabe? De permanecer. Vou contar para você. Se você já não sabe, mas dia 18 de junho de 1995, Deus decidiu visitar uma Assembleia de Deus em Pensacola. Ele ficou lá alguns anos. Em 94 ele visitou Toronto. E uma conferência que ia durar 4 dias, durou 12 anos consecutivos. 12 anos. Mais de 250 mil pastores que estavam em estado de burnout foram renovados, fortalecidos, ministérios restaurados, porque Deus estava ali. Porque o Espírito Santo estava se manifestando ali. Então eu tô assim, Deus, vamos preparar esse odre, porque eu quero essa... Se você não quiser surfar, tá tranquilo. Daí você vai para uma presbiteriana.
Mas eu quero surfar essa onda do Espírito. E por isso que nós precisamos de uma cultura que não apaga Ele. Porque a gente vai estar familiarizado. É Ele. Ele chegou. Ele apareceu. E Ele está aqui. E eu não preciso fazer nada, porque Ele está fazendo. Entende? Eu só estou seguindo. A maior habilidade de um líder não é liderar, é seguir. Seguir o Espírito. Então Paulo está falando, não apaguem o Espírito. Não desprezem as profecias. Isso aqui o Marco depois vai explanar mais para vocês.